With the roof up overhead, we share the shelter of my single bed. We share a single bed. But just provide the bread. Is this love, 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 love that I'm feeling? Is this love, 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 love that I'm feeling? Oh, I wanna know now. I got to know now. I'm feeling able, so I threw my cards on the table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together, oh, we'll be together. With the roof up overhead, we share the shelter, of my single bed. We share the single bed. But just provide the bread. Is this love, love, love that I'm feeling? Is this love, love that I'm feeling? Is this love, 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 love that I'm feeling? Is this love, love that I'm feeling? Is this love? Bem-vindos ao segundo bloco do Fica no Divã, onde a gente está entrevistando aqui esses casais maravilhosos que casaram, estão passando as suas vivências mesmo, as suas experiências para vocês. Então, se vocês não assistiram o primeiro episódio ainda, vale a pena clicar em algum lugar aqui e ir lá para o primeiro episódio depois para assistir. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho da particularidade de cada um. Então, vamos lá, começar com a Gabi e com o Edu aqui agora. Como foi para vocês o processo de planejamento, sendo uma assessoria final? Foi corrido? Vocês fariam de novo? O que um casal precisa estar ciente quando opta por esse tipo de assessoria? Quando a gente contratou as meninas, a gente já estava bem adiantado no planejamento e a gente começou achando que a gente ia dar conta. Só que uma hora você começa a endoidecer, assim, tem tanta coisa para resolver, tanta coisa, e precisa de alguém para orquestrar tudo, né? Então, a gente contratou as meninas e, foi uma luz mesmo, porque acho que a gente não ia conseguir sem elas. Então, assim, apesar de ser assessoria final, a Andressa nunca deixou a gente na mão, pergunta que a gente tinha, respondia de madrugada. A gente fez várias reuniões ela amamentando. Então, nunca... Eu acho que foi essencial, assim, e foi o que a gente precisava, porque a gente já tinha ideia na cabeça de como a gente queria, já estava com a maioria dos fornecedores fechados, mas a gente precisava de um norte, assim. Então, na hora que batia o desespero, ou que a gente achava que estava atrasado, ou a gente estava atrasado com alguma coisa mesmo, elas sempre estavam ali. E foi corrido, sim, foi estressante, sim, mas, no final, tudo vale a pena. E, nada paga a tranquilidade de você estar lá no dia do casamento e acontecer tudo do jeito que você planejou. Até os fornecedores no dia ficavam falando, nossa, está muito calmo. Será que estamos esquecendo alguma coisa? Mas foi super natural, assim, foi muito bom. E eu faria de novo, óbvio. Já quero casar de novo. Bom, da minha visão também, antes do planejamento, eu não tinha colocado a ideia de o quão o trabalho de assessoria era importante, desde a participação do planejamento até o dia do evento, da festa, da cerimônia.
Depois que eu tive a conversa com a Andresa, vi que realmente faltava muita coisa para a gente fazer. Então, a gente, sim, como a Gabi explicou, a gente já estava com quase tudo definido, com os fornecedores já meio que com um contrato assinado, mas precisava juntar tudo e orquestrar até a data final. Então, realmente, a minha visão era totalmente assim, diferente depois que a gente casou, né? Falando um pouquinho do dia também, elas conseguiram ditar um ritmo da cerimônia, da festa, porque assim, no dia acaba passando muito rápido, desde do preparativo, de você se arrumar, first look, é tudo muito rápido. Então, você tendo essa assessoria, o trabalho de assessoria, eles conseguem dar esse ritmo durante a cerimônia até o final da festa. Então, foi muito bom. Uma coisa que eu lembrei agora que ela falou das reuniões, o casamento deles foi o primeiro casamento que eu fiz depois que o Noah nasceu. Então, foi exatamente 30 dias depois que o Noah tinha nascido, eu fui para o casamento deles, aí até levei o Noah, porque foi numa semana que ele não estava aceitando mais a mamadeira, que era só peito, e foi assim, e eles super entenderam, arrumaram um quartinho para mim, super gostoso, não, vem aqui, pode trazer, Rodolfo foi lá, me ajudou, e o casamento deles foi muito gostoso por causa disso mesmo. No dia, estava tudo tão tranquilo, que eu cheguei, tipo, meu, a gente não está esquecendo nada mesmo? Só o Edu não estava tranquilo, eu ficava, Edu, calma, Edu, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele, não tá tudo certo. Eu, Edu, calma, respira, tá tudo certo. E aí depois eu pegava meu checklist, nossa, será que não estou esquecendo nada mesmo? Porque tô tendo tempo para amamentar, entendeu? Tipo, mas foi muito legal, e eles passaram essa fase comigo no final da gestação, e foi o primeiro casamento que a gente fez aí depois. E até a nossa assessoria final, né, a gente sempre fala que não existe assessoria do dia, não existe assessoria do dia, né? Isso daí é um mito. Existe assessoria final, mas mesmo assim a gente optou, né, por uma forma de trabalhar que a gente acompanhe os casais mesmo de longe. Então a gente dá um suporte, né, dá uma consultoria, porque a gente sabe, gente, que A bucha vai estourar na nossa mão. Entendeu? No dia, se aquilo não tiver resolvido, o problema vai ser nosso. Então, a gente tenta dar esse suporte, mesmo ao longo do planejamento, né? Mesmo não acompanhando isso de perto. É claro que a gente, como assessora, aconselha vocês. É muito mais tranquilo quando você tem uma assessoria completa ou uma assessoria parcial. Mas, de qualquer forma, se você quer participar ativamente desse planejamento, você quer essa assessoria final, né? É importante, eu sempre falo, não tem grana para ter uma assessoria parcial ou completa, contrate uma boa assessoria final, né? Mas não faça tudo errado, entendeu? Não contrata assessoria completa, não contrata assessoria parcial e contrata uma assessoria do dia que a assessora chega, ela fica mais perdida do que, né, todo mundo que está ali, né? E a gente ouve muitos relatos disso. Então, assim, não existe assessoria do dia, existe assessoria final, onde a gente dá um suporte para vocês em todo o planejamento, e com 2 meses a gente pega esse planejamento de cabo a rabo, vai detalhar tudo, vai finalizar tudo, por isso que é final, e vai no dia estar ali como se a gente tivesse acompanhado vocês desde o primeiro contrato. Entendeu? E no dia do evento o funcionamento é igual para todas as assessorias. Então, não é porque é uma assessoria final que tipo, isso não é problema meu, os noivos que contrataram e que fizeram errado. Não. Tudo é problema nosso. Tudo é problema nosso no dia. Então. Você! Você foi uma noiva super sonhadora, né? Conheci a Rê há muito tempo, assim, antes do casamento. Lembra que quando ela entrou em contato, os fornecedores não tinham aberto a agenda ainda, né? E ela foi muito sonhadora, né? Ela tinha várias inspirações também de fornecedores X que não tinham aberto a agenda ainda. E, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir esse fornecedor ou não? E, assim, cada coisa que a gente ia contratando era coisas que iam se concretizando e idealizando, né? Eles sonhavam com fotógrafo. Ai, será que a gente vai conseguir a data ou não? Eles queriam ter uma banda. Será que a gente vai conseguir encaixar essa banda no budget? Ai, meu Deus, e agora música de cerimônia? Eu queria tanto ter uma voz ao vivo. Será que eu vou conseguir ter essa grana para isso? E, no final das contas, a gente conseguiu realizar, acho que até muito mais, né? Sim, do que a gente conseguimos realizar imaginava. tudo. Então, fala um pouquinho disso. Eu tinha um problema que eu queria tudo.
E daí não cabia no budget, né? Da parte da agenda, o que a gente sofreu foi com a fotografia. Porque, na questão das prioridades, uma das coisas que a gente priorizou foi a fotografia. E a gente escolheu o fornecedor e a gente queria eles e pronto. Só que eles só abriam a agenda 1 ano antes do casamento. E a gente foi ver a fotografia, foi logo no começo, né? Foi um dos primeiros, faltava quase 2 anos. Aí eu fui lá, mandei e-mail. A gente vai abrir a agenda em julho. Eu falei, ai, meu Deus, né? A gente chegou aí em outros, a gente falou, não, a gente quer eles, vamos esperar. Aí a Manu falou, tem certeza? A gente vai correr o risco? Vamos correr o risco. Porque a minha data ainda era meio concorrida, né? Então, vai. Aí eu anotei lá, 1º de julho eu estava mandando e-mail. E aí, abriu a agenda? Aí ela, não, a gente resolveu esperar mais um pouquinho. Eu falei, meu Deus. Só para dar aquela batidinha, entendeu? Aí eu falei, mas tudo bem, né? Eu já estava ali na primeira na fila. Daí passou o tempinho, mandei e-mail de novo. Não, ela mandou e-mail para mim até. Ela falou, agora a gente abriu a agenda. Então vamos lá. E fechamos e deu tudo certo. Tivemos os fotógrafos que a gente queria. E a questão da música, que também foi o outro ponto mais emocionante. Tinha uma banda super em potencial, e daí teve o rolo da amiga, que largou, daí a gente não podia chamar a banda. Tipo, gente, as coisas que acontecem no planejamento, né? E aí a gente queria a banda e a música de cerimônia ao vivo. E não cabia no orçamento. Então, primeiro a gente priorizou a banda. E a gente não queria uma banda muito comum, assim. Então, foi super difícil de achar também. A gente procurou bastante. Ficamos meses procurando. Até que a gente lembrou de uma banda que tocava nas festas da faculdade. E aí a gente entrou em contato com eles, tal, e deu tudo certo, e a gente acabou fechando com eles. Que era uma banda mais de pop rock, mas que tocava também alguns outros estilos, que era mais ou menos isso que a gente queria. A gente não queria aquele festa baile, como é que fala? Banda baile. Que tradicionalzão, mas a gente queria que tivesse alguns outros estilos para todo mundo se animar, né? E aí deu certo deles. Aí veio a parte da cerimônia, que aí sobrou pouco dinheiro, e aí, nossa, gente, que difícil. Aí a gente procurou, e no final deu certo também. Quase que esse foi mais difícil de achar também. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fechar com os 2, não extrapolando do orçamento, e foi lindo, deu tudo certo. Muito bem. Alice Gui agora, vamos lá. Vocês moram em Jundiaí, o Gui trabalha em São Paulo, trabalha ainda, né? Trabalha em São Paulo, e vocês se apaixonaram por um local em Piracicaba. Como foi essa decisão para vocês? Assim, o que pesou para vocês na hora da escolha? Porque a gente sabe que muitos casais acabam não escolhendo o local do casamento porque pensa na logística, vai ficar longe, que não sei o que tem. Para vocês, o que influenciou nessa questão da escolha do local? O que vocês pensaram, titubearam, falaram, não, vai ser lá e pronto, entendeu? Como foi essa decisão para vocês? Eu começo com você falando. Eu acho que teve 2 coisas, assim. Teve um lado que foi essa escolha e outro lado que foi, tá bom, e como é que a gente vai organizar isso, né? Eu acho que o primeiro lado de como que foi essa escolha, que a gente tinha já algumas coisas bem definidas. A gente queria fazer um casamento que fosse de preferência no interior, na fazenda, era a nossa ideia inicial, acabou mudando um pouquinho, né? Continuou no interior, mas a gente teve que deixar aí a questão da fazenda de lado, por tamanho, data de disponibilidade, etc. E a gente queria muito a experiência do final de semana. A gente queria que os nossos amigos mais próximos, pelo menos, conseguissem vir para o casamento, chegar na sexta-feira, curtir um jantar com a gente, estar junto com a gente para se arrumar, ir para a festa com a gente, tomar café da manhã no dia seguinte, no domingo. Acho que isso, para nós, era a experiência como um todo, mas o charme de não estar na cidade, de não estar num salão fechado, quadrado, era bem o nosso foco, assim. E aí precisou muito, eu acho que dos 2 para a organização da coisa, né? O Gui trabalhando em São Paulo, eu às vezes trabalhando de fim de semana, então foi uma coisa que, até se você quiser falar um pouquinho, acho que a gente teve que organizar. Entre um plantão e outro, né? Por aí, né? Bom, como vocês perceberam, a gente foi um pouco louco, né? A gente resolveu organizar em 7 meses. E aí a gente encontrou uma pessoa mais louca que a gente que topou.
né? E para isso dar certo, a gente tinha que se dedicar bastante. Então, o Edu falou, né, que eles tiveram tempo para pesquisar, para buscar os caras principais que eles queriam, negociar, tal. A gente não tinha esse tempo. A gente tinha deadlines, então a gente tinha planejamento. Olha, divisão de tarefa, então, olha aqui, a Alice dá plantão de segunda e terça, eu não vejo ela de segunda e terça. Olha isso aqui segunda e terça, que quarta a gente conversa sobre esse assunto. Então, tipo, até foi uma briga antes da gente começar a organizar o casamento, que a gente começou a organizar isso, olha isso aqui, depois a gente conversa, e o trabalho não deixava fazer isso, a gente falou, para tudo, não olhamos o casamento, no final, deixa acabar o ano, janeiro a gente começa a olhar de novo. Então, assim, o nosso casamento, pelo pouco tempo, e por a gente querer fazer do jeito que a gente queria, demandava a participação dos dois. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, é muito legal participar. No dia, você não tem tempo para prestar atenção nos detalhes, não vai ver as coisas. O dia lá você vai curtir, e ele passa muito rápido. Se você quiser, eu vou passar para tirar foto em todas as mesas, a gente não tinha esse tempo. A gente ia perder de curtir o casamento. Então, assim, o curtir mesmo, a organização, deixar o negócio com a cara nossa, foi antes. Foi realmente a gente curtir, visitar. Foi muito legal. A gente se divertiu bastante. Assim, a gente vinha para cá. Pô, São Paulo, Jundiaí, a gente está falando de 50 quilômetros. Falamos de 1 hora. Pô, eu faço isso e de volta todo dia. Então, assim, não é longe. Longe é para ir para a praia. Mas se você que tiver vontade de casar na praia, tudo bem, case na praia. Então, assim, a gente se organizou, era importante para a gente e a gente dedicou o tempo necessário para o que a gente achava importante. O que não era importante, a gente resolvia num fim de semana só. Então, assim, realmente, eu bato nessa tecla. Participem, é muito legal, noivos normalmente não participam tanto. É muito legal, participem mesmo. E deem prioridade ao que é importante para vocês. O que não for importante, visita 1, 2 fornecedores e fecha. Não precisa ficar perdendo muito tempo com isso. Foi bem legal o fim de semana no final, assim. Todo mundo tomando café da manhã, domingo, junto, tudo, a coisa Contando toda. os causos do casamento, Foi né? bem legal mesmo. O legal do fim de semana foi que assim, o nosso casamento começou sexta-feira, 14h, que foi o dia que a gente foi visitar o lugar. Um dia antes, ver um pouquinho da montagem. O café terapêutico, né? Que eu estava muito estressado que a previsão do tempo estava marcando que ia chover no sábado às 5h. E era o horário do convite. Então, estava um pouquinho estressado com isso, mas não estava na minha mão. Tirei ele da montagem e falei, gente, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos acalmar, vamos sai daqui da montagem, vamos embora. E aí, 6h, a hora que a gente chegou no hotel, nossa, tinha, sei lá, umas 15 pessoas do casamento já lá. Então, tipo, o casamento começou esse horário. A gente saiu para jantar, ficou bebendo, curtindo, piscina. Foi muito legal. A gente ficou tipo, até 2h assim, curtindo com os nossos amigos mais próximos. No dia seguinte, como a gente queria muito curtir com todo mundo, a gente se arrumou juntos. Então, isso é possível também. A gente pegou um quarto grande no hotel, que eu, a Alice, os nossos padrinhos, estávamos lá nos arrumando. Eu só saí de lá, os meninos só saíram de lá a hora que ela foi colocar o vestido, que eu não podia ver. Mas a gente ficou curtindo junto até 1h. Então, pô, foi muito legal. A gente ficou junto, inclusive a gente curtiu junto o tempo todo. E no domingo, obviamente, café da manhã, todo mundo com aquela cara de ressaca, a gente ficou até 10h, 11h da manhã. Então, o casamento ali de 6 horas, né, que seria o padrão de uma festa, aí, na verdade, durou 2 dias e meio para a gente. Legal. E falando da questão de se arrumarem e tal, vocês também tiveram first look, né? Vocês tiveram first look, vocês se viram antes da cerimônia, vocês também tiveram first look, vocês tiveram Rê também? Não, a Rê foi um pouquinho mais tradicional, mas eles quebraram um pouco dessa tradicionalidade se vendo antes da cerimônia, e foi muito lindo os dois, assim. Pode? Então, eu queria comentar essa parte do first look.
Antes do planejamento também, a minha ideia era contra fazer first look. Não, vai dar azar, isso aí vai zicar o casamento, não sei o quê. Mas depois de conversa com os fornecedores, com o próprio Candresa, eles me convenceram que era o momento do casal, porque durante a festa, a cerimônia, a gente ia estar com todos os convidados, familiares, e a gente não ia estar sozinho ali. Então, era o nosso momento. Então, foi a parte que eu mais chorei. Né? Muito. Tem até vídeo aí, chorando. Você chorou mais que eu, não? Só pra... Eu não sei. Dá uma briga bem boa, vocês dois. Só para constar. Eu acho que só não chorou mais que meu marido. Porque ele chorou tanto que eu fiquei, será mesmo que ele está chorando de alegria? Será que ele quer casar mesmo? Ele está por aí, gente. Mas foi muito bom porque foi uma forma de... na hora ali chorei, beleza, e eu fui para a cerimônia leve, assim, foi muito tranquilo. Eu consegui falar os votos ali, sim, sem chorar, porque eu chorei tudo que tinha que chorar, né? Então foi uma experiência bem legal. Acho que o first look, só um ponto bacana, é o seguinte. Cara, o first look te dá essa privacidade de ser um momento nosso. Então, inclusive, assim, meu pai virou e falou assim, que legal, vou com vocês. Eu falei, não vai. Então, assim, Tirei você seu celular e seu relógio. Celular, sem relógio. Nossa, coração a milhão. Eu chorei muito aquela hora, porque foi muito emocionante. Chorei muito depois também, então acho que eu ganho. E o legal, assim, acho 2 pontos importantes. A gente teve essa emoção 2 vezes, em diferença de 1 hora. E essa 1 hora entre o first look e o casamento, a gente aproveitou para tirar muita foto. Então, assim, aquele cerimônia, tira um monte de foto para ir para a festa, a gente acho que ficou só faltando a foto na mesa do bolo. Então, assim, a gente casou, saiu, tirou... Estava um pôr do sol maravilhoso, então a gente voltou para o lugar do first look, aproveitou. A hora que a gente voltou, a gente ficou 20 minutos tirando foto na mesa e 5 horas de festa. Então, assim, o legal também do first look, ele te dá essa oportunidade de tirar as fotos antes. Ele otimiza, né, esse intervalo que vocês têm e aproveitam a festa também muito mais. E estamos finalizando esse segundo bloco do Fica no Divã. Né? E daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco, então fique aí. Daqui a pouco não, né? Na próxima semana, para a gente falar um pouquinho mais. E no próximo bloco vai ser super legal, porque a gente vai abrir para perguntas. Então fiquem aí, né? Que daqui a pouco, na próxima semana, a gente volta. Daqui a pouco. Estou pensando que eu estou na Fátima Bernardes, né? Não, gente.